O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma e adentrando nesse tempo forte na igreja, esse tempo de conversão, de mudança de vida, de mudança de mentalidade. Nós ouvimos no Santo Evangelho o Senhor que adentra no deserto, o Senhor que é conduzido pelo Espírito até o deserto. E a Quaresma é uma alusão a essa permanência do Senhor no deserto, que foram 40 dias. E ali o Senhor fez jejum, ali o Senhor se colocou em oração diante do Pai. E assim também é esse tempo da Quaresma. Nós adentramos no deserto, nós nos pomos a fazer jejum, a fazer oração intensa, para que, de fato, também nós, como o Senhor, possamos vencer as tentações. Mas veja, meus irmãos, algo muito curioso que nós observamos nesse Evangelho é exatamente o Senhor que é tentado. O Senhor que é tentado pelo maligno, pelo demônio. Ora, por que Jesus se deixou ser tentado pelo maligno? Uma vez que o Senhor jamais poderia cair nas tentações do demônio, porque Ele é Deus, Ele é verdadeiro Deus. E fica a pergunta para nós, ora, por que o Senhor então se deixou ser tentado? Essa é uma passagem misteriosa
Nós não conseguimos compreendê-la na sua totalidade. Mas algo nós conseguimos compreender. Ou seja, Jesus ele se deixa ser tentado pelo demônio para nos ensinar como devemos enfrentar a tentação e como nós devemos vencer a tentação. Porque Jesus, ele sendo Deus, ele não vence a tentação com o poder divino. Jesus não usa o seu poder divino para vencer a tentação, não. Ele vence a tentação como homem, ou seja, como nós, mostrando para nós que nós também podemos vencer. Ao mesmo tempo, nós vemos Jesus que faz jejum. Jesus não precisa fazer jejum, não precisaria fazer jejum. Jesus é puro, Jesus é santo. Não precisa purificar, não precisa crescer em virtude, não. Mas ele faz jejum. E ele faz jejum porque ele é a cabeça da igreja, nós somos os membros. Ele faz jejum por nós. Jesus faz jejum já para nos redimir. Ele faz jejum pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Veja, meus irmãos, esses ensinamentos que tiramos do evangelho de hoje. E quais são as armas que Jesus usa para vencer a tentação? Em primeiro lugar, Jesus usa aquilo que são os exercícios espirituais. A oração, o jejum, a penitência, a vigilância, o conhecimento da palavra de Deus, a experiência com a palavra de Deus. E assim, nosso Senhor, então, vence as tentações do maligno. E os 3 pecados que o Senhor vence, na verdade, é a causa de todos os pecados. Ou seja, em primeiro lugar, ele vence o pecado relacionado aos desejos, relacionado aos sentidos. Jesus estava cheio de fome, 40 dias sem comer, e o demônio oferece a Jesus pão para comer. O demônio diz a Jesus: olha, transforma essa pedra aqui em pão. E Jesus diz: não só de pão vive o homem. Depois o demônio oferece para Jesus poder, glória. Jesus renuncia. Ao fim, o demônio oferece para Jesus a capacidade de viver por si só. Ou seja, a soberba, o orgulho. Eu posso fazer o que quiser. Jesus renuncia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, Jesus vence a concupiscência da carne, ou seja, os desejos que nós temos muitas vezes e que não sabemos ter autodomínio sobre eles. Jesus vence a concupiscência dos olhos, o desejo de poder, o desejo de glória, e vence a soberba da vida, o orgulho, a soberba, que todos esses 3 pecados relacionam, na verdade, todos os pecados. Jesus vence a tentação de todos os pecados. E veja, meus irmãos, quem se afasta da tentação, se afasta do pecado. Quem evita a tentação, evita o pecado. Aqui está o segredo. Veja, o que o Senhor quer nos ensinar é que nós, em primeiro lugar, não devemos nos pôr em ocasião de pecado. Às vezes, nós estamos lutando há muito tempo contra um pecado, mas nós
permanecemos a cair nesse pecado porque nós não temos a coragem, não tomamos a decisão de fugir da ocasião de pecado, de se afastar da ocasião de pecado. Por exemplo, se uma pessoa que tem vício com bebidas, né? E diz, eu quero de fato deixar a bebida na minha vida, não quero beber mais, né? Mas ao mesmo tempo essa pessoa é dona de um bar. Como que ela vai vencer esse pecado? Como que de fato ela vai vencer se todo dia ela se coloca ali na ocasião de pecado, se todo dia ela está diante de uma garrafa de bebida? Ou seja, se a ocasião nos leva a pecar, nós devemos nos afastar dela. Veja, Jesus, ele nos ajudará a vencer a tentação. Mas quando nós procuramos a tentação, quando nós procuramos a ocasião de pecado, já é um passo para cairmos no pecado, já é um passo para nós fracassarmos. E por isso, meus irmãos, nesse tempo da Quaresma, nessa luta que devemos travar o tempo todo contra o pecado, mas mais ainda nesse tempo da Quaresma, devemos observar o que me leva ao pecado, quais as ocasiões me levam ao pecado, quais são as circunstâncias, quais são as pessoas que me levam ao pecado, quais são os lugares que me levam ao pecado. E eu devo, com coragem, me afastar dessas circunstâncias, dessas pessoas, dessas ocasiões, para que eu não permaneça no pecado. Veja, é um tempo em que devemos fazer jejum para estarmos vigilantes, mas talvez um jejum, uma mortificação que devamos fazer nesse tempo é a mortificação das redes sociais. A mortificação de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Porque quantas pessoas perdem o seu tempo, e às vezes muito tempo, com essas coisas. Deixam de exercer o seu trabalho bem, deixam de cuidar de casa, da sua casa, de dar atenção aos filhos, de dar atenção à esposa, ao marido, de fazer coisas que poderiam ser frutuosas, ler um bom livro, rezar mais, mas nos deixamos perder o nosso tempo nessas realidades, e que muitas vezes são ocasião de pecado. Ocasião de pecado para o orgulho, porque eu quero me mostrar nessas redes sociais e quero ganhar likes, né? Quero mostrar que eu sou assim, que eu estou bem, que estou fazendo isso e aquilo, e vou atrás de likes, porque eu quero ser visto, né? E acabo interiormente disputando com o outro que ganhou menos like do que eu, né? E às vezes se deixando levar por essa forma de vida. O perigo do WhatsApp dentro das famílias, seja conversas. Muito cuidado, esposos, esposas, com as conversas no WhatsApp, com as conversas familiarizadas no WhatsApp. Pode gerar traição, pode gerar o pecado do adultério. Cuidado com o que se vê no Facebook, na internet, porque basta um pulo
para começar a ver pornografia, cair no pecado, muita vigilância, e por isso a necessidade de saber usar essas coisas. Porque, veja bem, se eu uso uma página, se eu navego numa página somente para, ou seja, mostrar o que eu estou fazendo, discutir sobre política, sobre isso, sobre aquilo, será que eu não estou perdendo tempo, meu tempo, que eu poderia fazer tantas coisas melhores? Não estou me colocando em ocasião de pecado, não estou procurando a tentação? Meus irmãos, se nós evitamos a tentação, evitamos o pecado. Gravar isso. Se evitamos a tentação, evitamos o pecado. Que nesse tempo da Quaresma estejamos vigilantes e que a palavra de Deus possa nos guiar. Intimidade com a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, quem tem intimidade com a palavra de Deus, sabe o que é vontade de Deus e o que é insídia do demônio. Sabe separar muito bem uma coisa da outra, porque assim o Senhor nos ensinou no Evangelho de hoje. Portanto, tempo de vigilância, tempo de penitência, de oração. E essa vigilância significa não se colocar em ocasião de pecado, não procurar a tentação, mas se porventura ela vier, que de fato procuremos a Deus, confiemos na sua misericórdia e usemos as armas que o Senhor nos ensinou hoje: a oração, a vigilância. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.